noite a todos. Queria reiterar meus agradecimentos à diretoria da FAPCOM pela acolhida, pela excelente organização desse evento. Bom, esse é o título, né? Imagens e contra-imagens no ambiente de culto, tensões contemporâneas, né? Acho que já pode seguir para a próxima imagem. Parece algo fora de lugar, né? Falar de imagem de culto numa faculdade de comunicação, né? Com uma audiência de cursos de jornalismo, relações públicas, rádio e TV, publicidade. Mas meu objetivo não é exatamente dar uma aula sobre iconografia cristã, né, ao longo da história. Não é esse bem o meu objetivo, mas sim caracterizar o ambiente de culto da imagem e tensioná-lo com certas condições novas colocadas pelo ambiente da mídia, né? Bom, para começar, a gente está lidando com um objeto, né, que é curioso, que é caro, tanto a comunicação quanto a teologia. É curioso que a teologia talvez tenha sido um dos primeiros lugares de reflexão acerca da imagem, né? E hoje, é claro que a comunicação se apropriou também dessa discussão, né? Não é à toa que a gente tem uma porção de livros recentes, diga-se de passagem, sobre imagem midiática, né? Sobre o papel da imagem na sociedade midiática, e a gente está aqui, né, na mesa com o professor Norval, que é uma referência nesse campo, né? Mas se a gente observar, tem um outro elemento que é comum também à discussão, é comum à teologia e à comunicação, que é a questão da mediação, que também, quando a gente trata de imagem, é impossível não falar da mediação, né? E a gente vai tratar dos problemas acerca da mediação na imagem de culto e no ambiente da mídia. Se a gente observar recentemente, quem tem um pouco mais de 30 anos, vai notar que de uns 20 anos para cá, começou a pipocar nos meios de comunicação uma série de... a noticiar uma série de episódios envolvendo imagens e sua relação com a religião. Esses episódios foram muito retumbantes, né, quando foram noticiados. E isso nos leva, depois eu vou mencionar alguns deles, isso nos leva a uma constatação no mínimo surpreendente, que os usos, os papéis e os lugares da imagem, especialmente na sua relação com o sagrado, ainda mobilizam as nossas paixões, a nossa repulsa, a nossa veneração, o nosso ódio, a intolerância, devoção e ofensas. Nós não ficamos indiferentes à imagem. Eu não estou falando especificamente uma imagem à qual a gente deve prestar culto, mas a uma imagem vinculada ao ambiente de culto. Depois eu vou tentar caracterizar isso melhor. Bom, vamos lá. Há 20 anos, faz exatamente 20 anos que um pastor, isso foi noticiado, da Igreja Universal do Reino de Deus, na verdade era um bispo, von Held, desferiu na TV alguns pontapés a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei quantos se lembram desse episódio, mas foi num programa de madrugada, mas isso teve uma repercussão desmesurada já no dia seguinte, muitos noticiários, né, colocando esse episódio em destaque. E há exatamente 10 anos, bom, só para constar, o bispo teve que fugir do Brasil. Ele se refugiou, ele foi morar nos Estados Unidos, porque ele estava, e a igreja temia também pela sua vida, né? E a justificativa do bispo ao chutar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida é que aquela imagem era só um pedaço de madeira, né? E nada mais. Há 10 anos, em 2005, um jornal dinamarquês promoveu um concurso de charge sobre o profeta Maomé, né?
Bom, no Islã, a produção de imagens relacionadas ao sagrado é terminantemente proibida, né? E aí a reação do mundo islâmico a essas imagens foi violenta também, incluindo ataques a embaixadas da Dinamarca em vários países islâmicos, boicotes econômicos, né? Isso não ficou barato, isso por conta da imagem. 2015, né? Vamos para outra imagem do Charlie Hebdo. Todo mundo sabe que no início do ano, alguns jornalistas foram mortos, ao todo 12 pessoas, se não me engano, entre elas alguns jornalistas, foram vitimados por radicais da religião muçulmana, terroristas, que atacaram por conta, digamos assim, pelo conjunto da obra do Charlie Hebdo, né? A gente pode notar, por essas reações, né, a gente pode tipificar, primeiro, dois comportamentos em relação à imagem, que são comportamentos limites. Primeiro, o comportamento do idólatra, que também foi problematizado pelo Wilhelm Flusser. E o segundo, o comportamento do iconoclasta, aquele que quebra imagens. Em que medida eles se distanciam e eles também se assemelham? É uma pergunta, né? A gente poderia resumir e falar que esse choque de imagens também é, de alguma maneira, uma atitude iconoclasta, né? E, primeiro, eu queria tipificar esses dois comportamentos. Bom, o idólatra, aquele que ama, venera ou adora as imagens, ele acredita que, de alguma maneira, aquela imagem que estabelece uma mediação entre ela e o sagrado, ele acredita que, de alguma maneira, aquela imagem não só exerce uma mediação, mas como toma parte do próprio sagrado. Aí está uma questão da mediação que a gente vai tentar resolver depois. O iconoclasta, bom, existem diversos comportamentos iconoclastas, mas um deles, a gente poderia dizer, porque, enfim, por que a gente quebra imagens? À toa? Também, às vezes a gente quebra à toa, mas às vezes a gente é movido a quebrar a imagem porque aquela imagem é o objeto mais venerado e apreciado pelo outro. Então, quando a gente fala da iconoclastia, envolve um outro elemento nessa discussão, que é a questão da alteridade. E a iconoclastia, de alguma maneira, ela se dá por uma espécie de equação de intolerância, que iguala a destruição da imagem do outro ao destruir o outro pela imagem. Não sei se vocês perceberam a distinção, né? Por que eu destruo a imagem do outro? Às vezes porque também a imagem do outro, ela é uma presentificação de um Deus ou do outro de alguma maneira. Então eu tento destruir a imagem do outro, imaginando destruir o outro através de uma imagem, que também, no final das contas, é uma operação tão mágica no seu processo de mediação quanto a própria idolatria. Por quê? Porque eu imagino destruir o outro, ou pelo menos mobilizar o outro pela minha ação sobre a imagem. Então, num certo sentido, os idólatras, num limite, e os iconoclastas, no outro limite, são iguais. São iguais por quê? A noção de representação é a mesma. Mas o que caracteriza a imagem de culto, e aí eu vou colocar aqui duas características que são muito claras e que são redefinidas de alguma maneira, e isso nos importa, nessa nossa sociedade ou no nosso ambiente, vamos retomar esse conceito, nesse nosso ambiente midiático. A primeira característica é o mistério da presença, aquilo que eu estava falando. Esse estatuto representacional da imagem, ela é mediadora do homem com o sagrado, mas, entretanto, ela é presença do sagrado, né? O Duhan fala, a respeito do símbolo, que ele é epifania de um mistério. Isso caracteriza muito bem a imagem de culto também. A imagem de culto é a manifestação de um mistério,
de alguma maneira, que a gente não consegue explicar, né? E da perspectiva do fiel, por exemplo, o iconoclasta que agride uma imagem, ele não agride só uma imagem, mas ele agride o próprio sagrado, né? Então, há uma presença misteriosa de alguma maneira ali, né? E é curioso que a palavra mysterion, do grego, né, a palavra mysterion do grego, ela foi traduzida na Vulgata Latina, se não me engano, me corrijam, como sacramento, né? Imagem, ou essa característica do mistério da presença, ela foi incorporada na nossa tradição católica, cristã, ocidental, como a partir da ideia de sacramento. É o sinal sensível de uma coisa sagrada. Os sacramentos da Igreja Católica, que são 7, tem entre eles a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É um sinal sensível de uma presença sagrada. Na perspectiva do fiel católico, que toma o pão e o vinho, a hóstia, e o vinho, aquilo não é pão e vinho, aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, esse caráter epifânico das imagens demonstra um desejo e um impulso do próprio sagrado ao se revelar ao homem, em se revelar ao homem. Então, é uma vontade divina do ponto de vista do fiel, que no sacramento ou na imagem de culto, é uma concepção do fiel, que aquilo na verdade, é um movimento de Deus em direção ao homem, é um movimento do sagrado em direção ao homem, e não o contrário. É Deus que se manifesta, de alguma maneira, de uma forma misteriosa ou sacramental. Você vai numa igreja luterana na Alemanha, as igrejas luteranas da Alemanha têm imagens religiosas, eles não têm problemas com imagem religiosa, né? Esse movimento iconoclasta se deu mais nos cantões reformados, na Suíça, em alguns locais da França, da Holanda, mas os calvinistas e os zwinglianos é que eles foram iconoclastas de fato, né? Em Genebra houve uma quebração geral de imagens. E não era muito interessante porque não se quebrava a imagem de qualquer maneira. Torturava-se a imagem, decepava a cabeça da imagem, colocava ela de ponta cabeça, ou decepava só algumas partes do corpo da imagem. O que é isso? Isso, na verdade, é trabalhar dentro da lógica da idolatria também, que eles tanto acusavam. Uma segunda característica é justamente essa economia de visibilidade. Eu tinha falado primeiro do mistério da presença, e a segunda característica é a economia de visibilidade. Há um jogo na imagem de culto de luz e sombra. Acho que a Malena também falou disso ontem, por isso que a gente tem que escrever esse texto juntos, viu? Curiosamente, a imagem no ambiente do culto, ela não foi feita para ser exposta, para ser exibida. Como é que você faz uma imagem para não ser exposta? É tão curioso isso, porque a gente naturalizou a ideia de exposição a partir da era da arte. A partir da era da arte, que tudo tinha que ser visível, o valor de exposição entra em cena, e é claro que na sociedade midiática esse valor de exposição ele é exponencializado ao limite, que ele até perde seu próprio valor. Com fotografia, cinema, cultura de massas, e agora informática, dispositivos móveis, tudo concorre para a visibilidade. Mas a imagem de culto ela não é necessariamente feita para ser exibida, pelo menos o tempo todo. Uma imagem de culto, ela, por portar o sagrado e o mistério, ela tem que ser preservada, de alguma maneira, aos olhos das multidões. A visibilidade, na verdade, da imagem de culto é uma licença dada pelo ritual. Então, ela vai ser exposta de vez em quando, sob determinadas condições. E aí o rito, ou uma procissão, ou algo assim,
prescreve as condições de visibilidade dessa imagem. Isso não se dá apenas na cultura cristã, né? Eu me lembro que, no ano 2000, quando nós tivemos aqui, em São Paulo, a celebração dos 500 anos do descobrimento, digamos assim, entre aspas, né, foram expostos diversos objetos sagrados indígenas, trazidos da Europa. O Maurício de Nassau fez questão de, quando ele voltou para a Europa, ele levou alguns objetos sagrados de indígenas e doou ao rei da Dinamarca, né? E aí veio para a exposição, eu não sei o que aconteceu depois, mas a gente devia reivindicar, né, a permanência desses objetos sagrados aqui no Brasil. É um absurdo isso ficar na Dinamarca. Mas é isso, há esse jogo de luz e sombra. A imagem ela não pode ficar o tempo todo na luz, não pode, aliás, ficar muito na luz, ela tem que ser escondida. Então, só o rito é que prescreve essas condições de visibilidade da imagem. Mas aí tem uma coisa que entra, e aí eu estou encaminhando para uma reflexão final, que entra em jogo, que é o ambiente midiático, que vai dar novas condições para o mistério da presença e para essa economia de visibilidade. Bom, primeiro que a sociedade midiática trabalha dentro da lógica da visibilidade total. A gente não pode esconder nada. A questão que fica, e que foi levantada pelo padre Iraildo, muito pertinente, que estava no texto, mas esse é o fulcro mesmo da minha fala, de que maneira há esse deslocamento da substituição do mistério pela visibilidade midiática. Justamente porque o sagrado hoje passou a ser vivenciado e experimentado não unicamente, mas também pelos meios de comunicação de massa e pela mídia eletrônica. E entre essas experiências sagradas, ou melhor, e quando a gente fala de experiência do sagrado, a gente está falando de um ponto chave na discussão sobre imagem, mediação. Aí entra algo que temos em comum com a teologia, que nos importa muito, que é o conceito de mediação. Muito bem. Na década de 70, essa apropriação do sagrado pela TV ficou muito retumbante com o fenômeno dos televangelistas americanos. Aliás, o último slide mostra um televangelista bastante famoso. Vocês se lembram dele, né? Jimmy Swaggart. Que era muito popular nessa época, né? Os televangelistas. E, depois desse fenômeno dos televangelistas, a gente sabe de como a TV se apropriou do fenômeno religioso. Eu acho que eu não preciso contar essa história para vocês, todo mundo, de alguma maneira, tenho certeza que pelo menos um de vocês já assistiu pelo menos uns 200 programas religiosos na TV. Isso faz parte do nosso cotidiano midiático. E essa passagem, essa apropriação, ela não se faz, não é apenas uma transposição de meios. E aí se engana totalmente quem acha que o meio é só um meio, um canal. Não, um meio, retomando essa reflexão do Norval, mas quem também tratou disso, de alguma maneira, foi o McLuhan. Um meio é um ambiente que reconfigura muito, não só o objeto que está ali naquele meio, mas as relações entre as pessoas. Reconfigura o mundo da gente. Isso reconfigurou muito o fenômeno religioso. Aí, esse jogo da visibilidade ficou completamente neutralizado em função da alta exposição midiática. E detalhe, esses pastores, e eu vou falar também padres, se tornaram celebridades midiáticas. Toda imagem de culto tem um elemento de luminância. Agora é a luminância do pixel ou da tela, que reivindica e solicita um tipo de veneração muito comum que nós
que nós tivemos com as celebridades hollywoodianas, com o mundo dos artistas, né? Esse tipo de mediação é reconfigurado sob a lógica da celebridade e de uma ideia que o Mohan traz do olimpiano, né? O ser do Olimpo que está ali na TV ou no meio de comunicação de massa, né? Então, ele solicita, de alguma maneira, esse culto à celebridade, né? Um segundo aspecto, né, que também desloca, é a relação de ausência e presença. O que temos ali? A gente tem alguns fenômenos que, do ponto de vista da lógica, são malucos pela TV, né? Vocês se lembram quando as pessoas tinham que colocar um copo de água em cima do aparelho de televisão para a bênção migrar, né, do aparelho? Ainda acontece isso, né? Vocês se lembram, porque a TV, como qualquer mediação também no âmbito da religião, ela pode também fazer milagres, né? Vocês se lembram, por exemplo, de como, isso eu discuto até num artigo meu, você tem vários cultos religiosos que são gravados, e depois são videotapeados e jogados num determinado horário. E é muito curioso você fazer uma leitura daquele culto a partir do ponto de vista da racionalidade, da lógica, né? Ele faz uma oração para que naquele momento, que você não sabe qual é o momento, né, naquele momento você receba aquele milagre. Ou seja, você suspende completamente dois elementos da nossa dimensão, que são espaço e tempo, né, da nossa realidade. Você suspende o espaço-tempo e o espaço migra para a mídia, né? A mídia se torna o local. E, por se tornar o local, ela se coloca sob a perspectiva de um outro conceito para a gente discutir aqui, é o conceito de simulacro. A gente vive a religiosidade midiática, desculpa ser pessimista, a partir da ideia do simulacro. O simulacro substitui a presença. Estou falando do simulacro, da noção de simulacro do Jean Baudrillard mesmo, né? Ele fala, num livro famoso dele, né? Ele é muito criticado por conta desse livro, mas eu assumo esse risco. Ele fala que a gente está de tal maneira envolvido nessa produção virulenta de imagens que a gente se esqueceu do mundo completamente. A gente passou a viver no mundo da imagem, né? E a religiosidade midiática nos transportou para lá, de alguma maneira, né? Então, o simulacro emerge, melhor dizendo, em substituição à noção de presença do sagrado, né? A gente está lá, de alguma maneira. Então, o simulacro ele substitui o mistério, de alguma maneira substitui o mistério. E assim a imagem assalta não somente os fundamentos do real, que é próprio da noção do simulacro, mas também a própria experiência do sagrado, né? Que insiste em permanecer, mas é completamente deslocada e condicionada por essa lógica do simulacro e da visibilidade. Obrigado.